Momentos pandémicos. (24 de março, Dia Nacional do Estudante). Foi num estudante que surgiu um dos primeiros casos positivos de Covid-19 na Amadora. É na escola que aprendemos o significado de algumas palavras, entre as quais podia estar esta: Covidiota. E é lá também que aprendemos matemática, a lidar com ela e a interpretá-la. E compreender os números é um exercício que deve ser feito sempre. Vamos aos números do dia. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Olá, boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Olá, Pedro. Olá. Pronto, vamos aos números, não é? Pois tem que ser. Sim, Faz parte. tem que ser. Tem. Vamos avançar para os nacionais ou falamos já aqui da Terra? Vamos começar pelos nacionais. Aliás, não sei como é que o Pedro tem isso aí alinhado, mas começamos pelos... Vamos para os nacionais. E pronto, e vamos para os nacionais, mas eu não estou a ver nada ainda. É só para falar. Não estás a ver? Pronto, mas não faz mal. Então, Já vês. Ok, já está aqui. Não, pois, os nacionais não eram estes. Ok, os nacionais, eu estou falando de qualquer das formas, deixa estar essa imagem. Os nacionais, eu estava a falar mesmo nacionais, em que hoje se registraram 2.362 casos confirmados, há 22 casos recuperados e o número de mortos passou para os 33, aumentou 10, houve mais 10 mortos de ontem para hoje. Uma pequena nota em relação aos mortos, que é dos 33, 24 estão na faixa etária dos 60 anos para cima. Sendo que dos 70 para cima são 23. Portanto, só um é que está ali na casa dos 60. E isto para dizer o quê? Que o número de infectados, a faixa etária dos infectados é uma faixa etária muito mais baixa, mas que a Covid-19, como já temos vindo a dizer, como toda a gente tem vindo a dizer, é uma doença que, sobretudo, ataca a população mais idosa e que, em casos graves, muito dificilmente a coisa pode correr bem. Referir também, e tal como falámos ontem, que os números de doentes internados não são aparentemente muitos, são 203 hoje, portanto houve um aumento de 2 de ontem para hoje, e o número de doentes internados da UCI é de 48. E uma vez mais recordar que este número de 48 pode não parecer um grande aumento, sobretudo porque ontem tivemos 40 e qualquer coisa, mas temos uma vez mais que fazer aquele exercício que é retirar a estes 40 e qualquer coisa que infelizmente já morreram. Portanto, continuamos a ter um aumento muito grande de casos de dia para dia na UCI, e neste caso foram mais 26%, um crescimento de 26% de doentes internados em UCI. Dito isto, e a não ser que queiram acrescentar alguma coisa, à parte nacional, então vamos até casa. Sim, vamos até casa, não é? Hoje, pela primeira vez, a DGS divulgou no relatório de situação os casos divididos por concelhos, e nos números da DGS, como nestes aqui, mas o Jacinto depois explica melhor esta diferença, mas nos números existem 21 casos na cidade da Amadora. Portanto, era uma informação que nós ainda não tínhamos, não sabíamos muito bem como é que estava a situação aqui. E agora sabemos que temos 21 casos. Entretanto, existem outras formas, digamos assim, de olhar para estes dados, e nesta tabela que o Jacinto porque acontece, não é? Uma coisa é o número de casos, outra coisa é um pequeno exercício que se pode fazer, que é o número de casos por cada 1000 habitantes. E nessa situação temos que, embora, por exemplo, Lisboa ou Porto haja aí municípios com muitos mais casos de doentes infectados, se fizermos este pequeno exercício de ver por cada 1000 habitantes o que é que se está a passar, então chegamos à grande conclusão que, por exemplo, Oeiras tem 11 infectados por cada 1000 habitantes, Sintra tem 10 infectados por cada 1000 habitantes, e depois a Amadora vem a seguir em terceiro lugar. Aliás, há 3 municípios que estão em terceiro lugar, ali a diferença é uma diferença de centésimas, que os coloca aí nessa ordem,
mas na Amadora há 9 infectados por cada 1.000 habitantes, portanto, a nível nacional, Amadora, Loures e Braga, que estão na mesma posição, estão no terceiro lugar dos municípios com mais casos de infecções por cada 1.000 habitantes. Um número que, eventualmente, mais à frente, não eventualmente hoje, mas amanhã ou depois, seria interessante escalpelizarmos um pouco mais e até eventualmente falarmos com alguém. Nós já pedimos autorização à Direção-Geral de Saúde para podermos falar, nós podemos falar, ele é que não tem autorização ainda para falar connosco, o delegado de saúde municipal da Amadora, para ele também nos explicar um pouco o que é que está a acontecer e se estes números são ou não preocupantes, tendo em conta esta permilagem. Exato. Respondendo só aqui a esta questão que o David Brito coloca, de 33 mortes, e refere-te na conferência da DGS, disseram 29 e depois retificaram para 30, houve uma segunda retificação durante a tarde que alterou esse valor de 30 para 33. Sim, e respondendo novamente aqui ao António Costa, que pergunta quantos infectados há na Amadora, como acabámos de referir, existem 21 casos confirmados. Bom. Posto isto, vamos seguir. Sim. Hoje foi dia de a TV Amadora ir fazer reportagem e fomos até à freguesia da Encosta do Sol conhecer o projeto Cesta do Bairro e para perceber um bocadinho melhor o que é este projeto. As pessoas podem ir ver, obviamente, a reportagem ao nosso site, mas temos hoje um convidado que é precisamente o Presidente da Junta de Freguesia da Encosta do Sol, Manolino. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Sr. Presidente, primeiro que tudo, e antes de irmos para a parte da higienização e desinfecção que está a ser realizada na freguesia, explique-nos um bocadinho o que é então este projeto da Cesta do Bairro. Ora bem, este projeto da Cesta do Bairro consiste naturalmente num apoio que nós damos às pessoas que estão em isolamento e que querem manter o seu isolamento porque, pronto, por razões, enfim, cautelares, ou que naturalmente têm mais dificuldade de mobilidade e não têm condições para ir aos supermercados e estar nas filas, enfim. E essas pessoas que, por uma razão ou por outra, nos contactam para nós podermos fazer as suas compras e levá-las a casa, contribuindo com isto para o tal isolamento importantíssimo para a época que atravessamos. Não? Existem outros projetos ou outros serviços que a Junta de Freguesia está a oferecer à população no âmbito deste surto, desta epidemia? Sim. Nós estamos preocupados diariamente, por um lado, com o manter do isolamento das pessoas, mas mantê-lo com alguma qualidade. E hoje mesmo, na reunião do final do dia, iniciámos um projeto que iremos divulgar amanhã, onde iremos fazer a entrega de livros. Vamos fazer uma biblioteca. O projeto ainda não tem nome, mas é uma biblioteca que vai chegar à casa das pessoas com alguma facilidade e com isto também contribuir para que os hábitos de leitura não se percam, por um lado. Por outro lado, para que as pessoas ocupem o seu tempo. Sabemos bem que há uma série da população que está em isolamento que tem ainda, felizmente, hábitos de leitura, uma geração que lia muito, não é? E que não, ao contrário da geração mais atual, que utiliza estes meios que nós estamos a usar agora. Uhum. E essas pessoas que não utilizam os meios informáticos e que não têm esta janela de oportunidade para olhar o mundo, pelo menos nós vamos permitir-lhes que o façam através de jornais e jornais diários que podemos fornecer-lhes por um lado e por outro lado levarmos as tais leituras, a biblioteca a casa para que possam de uma forma mais saudável ocupar o seu tempo. Olha, Armando, tem aí em rodapé uma pergunta que eventualmente vai poder querer responder já. Precisam de voluntários para este projeto? Pergunta ao David Brito. Olha, nós ainda não temos, como vos digo, o projeto completamente escapulizado e organizado. Provavelmente iremos precisar de apoios, porque nós estamos a usar
os funcionários da Junta, uma parte deles que estão ao ativo, e estamos a ocupá-los nestes projetos, mas com a dimensão que o projeto vai ter, de certeza, vamos precisar de voluntários, sem dúvida nenhuma. Portanto, o David Brito esteja atento, não é? É um bocadinho por aí. Exatamente, nós fazemos a divulgação depois, na altura própria, através das redes sociais. Partindo... Paulinho. Sim, Helena, força. Não, pode fazer a pergunta. Eu penso que esteve a acompanhar o início da nossa emissão e ouviu um pouco aquilo que nós tivemos aqui a falar sobre números. De uma forma geral e em particular, espero que tenha ouvido aquilo que falámos sobre a Amadora e sobre aqueles números que nós temos de infectados por cada 1000 habitantes. Isso preocupa particularmente, tendo em conta que, sobretudo na parte da Brandão, tem uma população mais envelhecida? Naturalmente que sim. Preocupa-me, até porque, por duas razões. Por um lado, a população mais envelhecida, que é a mais resistente ao regressar a casa, digamos assim, eles têm muita dificuldade em aceitar que têm que fazer o isolamento. São aqueles que nós temos que sistematicamente, aliás, ainda hoje, pusemos um carro a circular com uma instalação sonora em que fazíamos apelos para que as pessoas, enfim, fiquem em casa. Os mais idosos são aqueles que acham que não lhes vai acontecer nada, que já passaram muito na vida por muita coisa e que esta não os vai abalar. E é difícil nós conseguirmos convencer estas pessoas a ir para casa, por um lado. Por outro lado, não podemos esquecer uma coisa também que é muito importante numa parte desta nossa freguesia. É que as habitações de muitas dessas famílias, das famílias mais idosas, não têm grandes condições, não têm condições, enfim, apelativas a estarmos em casa. Isso temos que ter aqui, enfim, também uma preocupação, e hoje mesmo já tivemos algumas intervenções com a nossa brigada de pequenas reparações, para ir à casa das pessoas, dar um jeito aqui ou ali, para criarmos dentro daquilo que é possível a melhor condição de habitabilidade possível. E preocupa-nos exatamente por isso. Não tendo as casas grandes condições, as pessoas vêm para a rua. E sendo mais idosos, acham que não vão ser afetados, embora os dados estatísticos nos digam exatamente o contrário, mas as pessoas não estão muito ganhas para a situação. Estamos a insistir o mais possível, isolamos parques, isolamos jardins, enfim, e falamos com as pessoas regularmente, aconselhamos a que vão para casa, mas estamos aqui com alguma dificuldade. Helena, ia perguntar qualquer coisa, quer avançar agora? Sim, íamos falar da parte da higienização da freguesia, o que é que está a ser feito, que já está também, é um processo que está a preocupar também as pessoas. O que é que a Junta está a fazer em relação a isso? Como é que está a proceder o seu trabalho? Que tipo de material é que está a usar? Que tipo de trabalho é que está a realizar para que as pessoas também percebam que há aqui esta preocupação de manter o espaço limpo? Bom, nós o que estamos a fazer é uma desinfecção dos pavimentos da via pública, utilizando produtos recomendados para esse fim, não é? Foram até, enfim, homologados, passo o termo, mas pelo menos foram aconselhados pelo delegado de saúde. Nós sugerimos aquele tipo de produtos e ele indicou-nos que sim, que os podíamos utilizar. E estamos a fazer uma higienização que estamos a prever que seja feita com uma regularidade de cerca de 10 dias, ou seja, 10 em 10 dias, se tudo correr bem, nós voltamos a passar nas mesmas ruas. Estamos com alguma dificuldade para diminuir este ciclo, pensamos que é um ciclo muito grande, 10 em 10 dias, e para isso estamos a tentar adquirir ainda mais equipamentos para reforçar este tipo de trabalho. Este trabalho só faz sentido se for feito, enfim, com algumas características e condições técnicas. Não basta molhar a rua, é preciso, de facto, que o façamos com produtos que tragam mais-valia. Fernando Paulino, o nosso tempo também está a avançar e temos um tempo limitado, portanto vou-lhe só pedir uma mensagem que queira deixar aos fregueses da sua freguesia e à população em geral, sobre estes momentos que vivemos e a sua posição sobre isso. Olha, a minha mensagem é uma mensagem muito repetitiva, não tem nada de original,
mas de qualquer forma o que eu peço à população em geral é que fiquem em casa por eles, por nós e por todos, porque é o melhor contributo que podem dar. Nós temos as nossas equipes que naturalmente têm que andar na rua, por isso é que nós optámos por esta nossa vida, mas queremos muito que o nosso sacrifício e o nosso esforço do dia a dia se possa transformar, enfim, no bem-estar de todos aqueles que têm outra missão tão importante como a nossa, que é ficarem em casa, cuidarem de si próprios e cuidarem dos seus. Pronto, Paulino, muito obrigado por ter estado connosco esta noite. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Boa noite, bom trabalho. Obrigada, boa noite. Obrigado. E nós vamos continuar, e já que estamos a falar nós estivemos a falar na parte de limpeza e higienização, há mais na Amadora, certo? Há mais na Há Amadora. mais na Amadora. Podemos ver, ou neste caso, podíamos ver se isto estivesse arrancado em condições. Estamos aqui com um pequeno problema. Não há problema nenhum, porque os problemas somos nós que os criamos, passamos à frente e não há problema. Há problema porque não carregou a imagem que devia ter carregado, agora sim. Trabalhos em alfragide. Uhum. A imagem já não é de hoje. Temos também aqui uma imagem da Falagueira, nomeadamente os trabalhos de higienização, penso eu, e não de desinfecção. Uhum. Foi aquela explicação de ontem Exatamente. dada pela Presidente. Diz assim tu? Foi a explicação que ontem a Ana Venâncio fez quando falou connosco. Exatamente. Na questão também de limpeza, e porque não se resume apenas ao que as juntas de freguesia fazem, digamos assim, parte da limpeza também diz respeito é da nossa responsabilidade. A junta de freguesia da Venteira faz um apelo para que não se depositem monos e outro tipo de lixo. É, aliás, um apelo que se tem visto muito apelo, nas exatamente, redes sociais por parte das autarquias, que as pessoas, nesta época em que é preciso ter outro tipo de cuidados e que os funcionários também estão alocados a outras situações, que efetivamente as pessoas cumpram a regra de telefonar para a junta quando quiserem depositar algum mono fora. Ainda por cima estamos numa época em que as pessoas estão em casa, portanto, e há muitas delas que vão aproveitar para fazer mudanças e deitar coisas fora, e é preciso ter atenção que as coisas não podem ficar depois ad eterno à espera que desapareçam, não é? Que as pessoas têm que ter esse cuidado de telefonar para a junta ou para as juntas para irem recolher esses monos. exatamente. Diz assim. Um pouco atrás, só para responder a um comentário que o Artur Crespo fez, em que ele diz que esteve hoje numa superfície comercial e que acredita ele que não havia nenhum controle de entrada e o número de pessoas no interior do mesmo também não era o regulamentado. Eu tive a mesma experiência hoje. Não foi certamente no mesmo sítio, penso eu, mas também fiquei com essa ideia. Eu fiquei com a estranha sensação que alguém fazia as contas das 4 pessoas por cada 100 metros quadrados a contar com armazéns, caixas de descarga, estacionamento, e isso é que devia dar. O número de pessoas que estavam dentro daquele hipermercado excedia em muito o que está previsto na legislação. E é uma pena. É uma pena por 2 motivos. Primeiro, porque estamos a falar de uma empresa de alguma dimensão e que devia ter responsabilidade social e não ter a ganância de vender mais. E como tal cumprir as regras que estão impostas, que são no fundo para bem de todos. Até porque e isto é talvez também importante salientar e referir a quem administra estas empresas, a Covid-19 já provou por A mais B que não escolhe, que só tem uma certa preferência por faixas etárias, porque a partir daí não escolhe estratos sociais. Portanto, podem querer continuar a vender e a vender muito, porque o fim vai ser o mesmo. Se as coisas correrem mal, acabam exatamente no mesmo sítio que aqueles que andaram a fazer compras. E era só este parênteses que eu queria fazer, só para responder ao texto. Ok. Seguindo que a questão da limpeza, temos, e em resposta um pouco a algumas críticas que vão surgindo sempre de parte a parte, de vários fregueses, de diversas freguesias. No caso específico da Venteira, podemos colocar no ar um pequeno vídeo que fizemos hoje,
em que demonstra que, pelo menos na Venteira, estão a ser efetuados também trabalhos. Portanto, Que sinal de que existe efetivamente uma preocupação em olhar pelo espaço público, não é? exatamente. Continuando no âmbito das preocupações, podemos passar, se calhar, para as preocupações a nível social e o apoio que as freguesias estão a dar aos seus fregueses nestes dias mais difíceis, com alguns exemplos. Neste caso, a Junta de Freguesia das Águas Livres, que faz a divulgação do que tem, digamos assim, ao dispor dos fregueses nesta altura, dos que Sim, não tem podem também ficar a ver por com os isto. mais diversos motivos. De adquirir os bens de primeira necessidade e ir entregá-los a quem não deve sair de casa, não é? Nem, toda a gente não devia sair de casa, mas para aqueles grupos de risco, para não terem essa deslocação, sim. Alfragide também segue esse mesmo exemplo, também colocando ao dispor dos fregueses esse mesmo mecanismo, chamemos-lhe assim. Em Costa do Sol também. Com a Cesta do Bairro, que já falámos aqui Exatamente. com o Presidente. Exatamente, que é uma excelente iniciativa. Continuando o périplo pelas freguesias da Amadora, temos a Mina d'Água, que também entrega bens de primeira necessidade, aos chamados grupos de risco, digamos assim, e a Falagueira Venda Nova, que também foi falado ontem, com a senhora Presidente Ana Venâncio, que também o faz. Fica-nos a faltar uma freguesia, que é a Venteira. Segundo uma publicação da Câmara Municipal da Amadora, a Venteira também faz. Mas das duas uma, ou não comunica, ou se calhar não faz. Nessa mesma publicação da Câmara Municipal da Amadora, onde é feito o destaque para esta situação, isto meteu-se a carregar e não devia. Face à situação excepcional colocada pela Covid-19, todas as juntas de freguesia do Conselho têm disponível um serviço de apoio social criado para proteger e assegurar os bens essenciais aos grupos de risco, moradores em cada uma das freguesias: Alfragide, Águas Livres, em Costa do Sol, Falagueira Venda Nova, Mina d'Água e Venteira. Não sei se é propositado ou não, vamos entrar dentro do campo da especulação, mas Mina d'Água e Venteira estão em letras maiúsculas. Na altura da publicação não tinham nada divulgado. Entretanto, a Junta de Freguesia da Mina d'Água já o fez. Pode ter sido aqui uma... Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Não, o que importa é que as freguesias tenham de olhar pelos seus fregueses mais frágeis, não é? E esperemos que realmente... Claro. A questão da comunicação continua a ser daqui... Sim. Se não podemos sair de casa, no caso específico da Junta de Freguesia da Venteira, podia ser qualquer outra, mas no caso específico da Junta de Freguesia da Venteira, que meios de comunicação é que está a utilizar? Se estamos presos em casa, o meio mais viável, digamos assim, seria talvez a internet, não sei. É uma pergunta que se calhar deixamos no ar, caso a senhora Presidente nos queira fazer companhia, por exemplo, amanhã, para esclarecer essa questão. Será sempre bem-vinda. Exatamente, são todos bem-vindos. Portanto... Podemos ver uma coisa independentemente de toda a gente ser bem-vinda, que há aqui uma coisa que é muito importante, que eu já referi ontem e volto a referir hoje, é que só há uma forma de se passar informação correta, isenta e factual. É passar essa informação na primeira pessoa. Portanto, têm que ser os responsáveis a falar connosco e a transmitirmos a informação. Não podemos, nem devemos ser nós a ter que andar à procura da informação, correndo o risco de nem sempre a conseguirmos encontrar na melhor das formas. Como eu disse e repito, a informação deve-nos chegar diretamente da fonte e não engarrafada. Exatamente. Posto isto, se calhar vamos avançando para o final, não? Sim. Já vamos com 20 e poucos minutos. Deixar apenas uma nota que prova que nós portugueses estamos sempre dispostos a habituar-nos a todos os desafios, ou
ou a transformarmos, digamos assim, para qualquer desafio. Foi lançado o desafio há umas semanas para começarmos com o teletrabalho em quase todos os setores, digamos assim. E é uma prova que há provas grandes que nos sabemos adaptar, tal como esta fotografia, onde um simples operário da construção civil começa a fazer teletrabalho em casa. Pronto. Fica, vale pela intenção. Gostava de ver o resultado final depois destes dias de isolamento. Da parede. Sim, da obra. Acho Pois, que é interessante. Isto, especulando, digamos assim, cheira uma parede para dividir qualquer coisa. Pois é. Para não aumentar, digamos assim, o número de divórcios e afins. Pois, isto pega um bocado com a conversa de ontem também, não é? Exatamente. Ok. Olha, e já que estamos a terminar, não sei se tens mais alguma coisa, Pedro. Não. Helena. Também não. Então, eu antes de nos despedirmos, e repetindo, vou repetir aqueles números que foram ontem divulgados e falados pela Organização Mundial de Saúde, e que têm a ver com a evolução que esta pandemia tem e a importância que é tomarem-se medidas de resguardo para evitar e para contrariar esta onda crescente da pandemia. Em 67 dias chegou-se aos 100 mil casos detectados de pessoas infectadas. Demorou mais 11 dias para se ultrapassar a barreira dos 200 mil. E em apenas 4 mil ultrapassou-se a barreira dos 300 mil. Os números são assustadores, mas falam por si. Posto isto. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Minutos pandémicos.